Olá pessoal, sou Silésia Brown e hoje gostaria de contar a segunda parte da minha história. Na primeira parte desse vídeo, eu contei uma parte da minha vida antes e depois de mudar para a Inglaterra. Nessa segunda parte do vídeo, eu gostaria de dizer como Deus concedeu o desejo do meu coração. Eu disse no primeiro vídeo que depois de completar 24 anos, eu comecei a desejar ter minha própria família. Mas eu tinha medo de me casar com um homem errado e eu quase fiz isso. Mas acredito que porque eu estava orando, jejuando e pedindo a Deus para me mostrar o homem que Ele tinha para mim, Deus não permitiu que isso acontecesse e sou muito grata por isso. Eu também disse no primeiro vídeo que fui ao Brasil visitar minha família e amigos depois de um ano. Agora, vamos continuar meu vídeo a partir do meu retorno à Inglaterra em janeiro de 2003. Dessa vez, eu tinha 36 anos e ainda solteira. Mais uma vez, deixei minha família, amigos, pais e cultura para trás. Eu estava muito feliz. Essa era a grande diferença. Desta vez, eu estava muito feliz. Eu estava radiante. O propósito de Deus estava se confirmando em minha vida. E o Espírito Santo estava me dirigindo e me guiando. Eu estava indo para onde Deus queria que eu fosse. E para fazer o que Ele queria que eu fizesse. Eu estava no centro da vontade de Deus. Eu finalmente entendi Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Deus quer isso para mim e para você. Deus quer que eu me alegre em sua presença, em qualquer circunstância. Eu era mais velha do que antes, ainda solteira, mas eu estava feliz. Eu sentia prazer em estar na presença de Deus. Eu aprendi que minha alegria não depende das pessoas e das circunstâncias. Minha alegria vem de Deus. Em janeiro de 2003, eu estava de volta ao Reino Unido. Eu costumava ir à South Church, em Bolton, onde Marcos Barros e Neneta eram os pastores. Lá havia um casal mexicano e a esposa era uma profeta. Ela estava pregando e dando mensagens para algumas pessoas. De repente, ela perguntou quem era a secretária da igreja. As pessoas apontaram para mim e eu levantei a minha mão. Ela disse para mim: minha serva fiel, até o final do ano você terá o desejo do seu coração. Uau! Eu não esperava por isso. Guardei essa palavra no meu coração e continuei fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Em março de 2003, eu coloquei meu perfil em um site de namoro cristão, mas eu orei primeiro e eu estava em paz. O processo de espera não era tão doloroso como costumava ser. Eu não tinha dinheiro para pagar o site, mas consegui 20% de graça, uma promoção que eles ofereceram. Eu disse: Deus, se o Senhor tem alguém para mim através desse site, por favor, mostre-me durante esses 20 dias, pois eu não vou continuar depois disso. Eu não posso pagar. Meu dinheiro era suficiente só para cobrir as minhas despesas e nada mais. Bom, eu estava pesquisando homens entre 35 e 40 anos. No final dos 20 dias, eu vi Martin com um rosto jovem, mas como ele estava entre os homens, eu não pensei que ele fosse mais jovem. Entrei em contato com ele e ele respondeu: mas meu tempo estava prestes a acabar naquele site. Então, dei o meu e-mail para ele
e disse que se ele quisesse continuar, para ele me enviar um e-mail, porque meu tempo estava terminando. Ele me mandou um e-mail e continuamos conversando. Depois disso, dei o número do meu telefone e ele começou a me ligar todas as noites, por volta das 10 da noite, depois do trabalho dele. Quanto mais falávamos por telefone e compartilhávamos as nossas vidas um com o outro, mais nos aproximávamos. Costumávamos rir no telefone. Foi muito boa essa experiência. Então, em maio de 2003, ele foi a Bolton por um final de semana e nos encontramos cara a cara pela primeira vez. Gostei muito dele pessoalmente. Ele era exatamente como eu teria colocado numa lista de preferência, se tivesse feito uma. Mas, por causa da minha idade, eu não ousaria fazer isso. Eu costumava pensar, eu não vou ser exigente. Então, eu só pedi a Deus, Senhor, me dê um homem honesto, trabalhador e cristão. E, pelo menos, minha idade. Ou mais velho, eu não quero mais novo. Mas tive que aceitar. Ele é mais novo que eu. Porque nós temos que aprender a abrir mão de algumas coisas. Porque tudo na vida não vem exatamente como nós queremos. Depois, mas no final, eu já nem pensava nisso mais. Ele só fazia, ele brincava comigo em relação à idade e nós íamos juntos. Afinal, tudo na nossa vida não é como nós queremos. Mas uma coisa eu preciso dizer, ele tem cabelos claros, olhos azuis, mais alto, mais forte do que eu. Ele costumava fazer musculação, então ele tem um ombro largo e braços fortes. E eu amei isso. Tivemos um fim de semana admirável e todos gostaram dele. Ele era muito tímido com os outros, mas não comigo. Continuamos conversando por telefone e 3 semanas depois ele terminou comigo. Por causa da distância, ele achava 3 horas de viagem muito. Foi doloroso, eu tive febre, mas isso não tirou a minha alegria com o Senhor. Em setembro, ele foi me visitar novamente, como amigo. Uma semana depois, mandei uma carta dizendo que gostaria de tentar de novo com ele como namorado, porque achava que valia a pena. Eu não queria continuar como amiga dele. Eu já tinha muitos amigos e não estava procurando por mais amigos. Eu fiz isso porque eu estava achando difícil me sentir livre para tentar encontrar outra pessoa. Levo lealdade muito a sério. E para mim, ele se tornou um trabalho inacabado. Eu precisava de uma definição. Em novembro de 2003, ele foi lá para me dizer pessoalmente que ele só queria ser meu amigo. Em vez disso, ele disse que não conseguia me resistir e me pediu para ser sua namorada com o casamento em mente. Como eu, ele queria encontrar alguém e se casar. Ele voltou em dezembro e me levou para a casa dele para conhecer os pais dele. Eu amo tanto os pais dele. Eles são como meus pais. Eles são bênção demais. Foi muito bom com os pais dele. E lembra da profecia que eu contei em janeiro daquele ano? Que falava, ao final do ano, você terá o desejo do seu coração? Pois é, lá estava eu, tendo a ceia de Natal com minha nova família. Deus quer que eu me alegre com ele em qualquer circunstância. Porque no meio do desafio que ele permite na minha vida, ali também está o que deseja o meu coração, esperando por mim.
Deus quer que eu entenda que Ele é bom e que o seu amor dura para sempre. E a única coisa que precisa importar para mim é isso, é entender que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Em janeiro de 2004, compramos nossa passagem de avião para ir ao Brasil para ver minha família na Páscoa. Queria que eles encontrassem com o Marte. Nosso relacionamento estava ficando sério. No início do dia 15 de fevereiro, isso, de 2004, um dia após o Dia dos Namorados na Inglaterra, ele me pediu em casamento. Eu fiquei surpresa. Eu não esperava por isso. Então, ele teve que repetir a pergunta, porque eu não conseguia entender. Eu só consegui responder depois da terceira vez que ele pediu, porque eu disse sim. Então olhei para ele e perguntei se ele tinha alguma data em mente. E ele disse setembro. Eu precisava saber por causa do meu visto, que ia até janeiro de 2005. Então eu disse a ele: você já pensou que se nos casarmos, quando estivermos no Brasil em abril, economizaríamos pelo menos as passagens, pois não teríamos que voltar ao Brasil em setembro? Ele disse: então vamos fazer isso. Vamos nos casar em abril. Eu disse: eu só estava pensando, faltam apenas 6 semanas para irmos para o Brasil. Ele disse: vamos fazer isso. Eu te dou o que eu tenho e você organiza. Ele só tinha 1.500 libras. E eu tinha apenas 200 libras para gastar nas nossas férias no Brasil. No total, nós dois tínhamos 1.700 libras para organizar 3 casamentos em 3 cidades diferentes, 2 países diferentes e 2 continentes diferentes. Você poderá pensar: tá, isso é loucura. E é verdade, é uma loucura. Para nós, não para Deus. O Salmo 37:5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este é outro versículo que coloquei em prática na minha vida. Nem parei para fazer as minhas contas. Confiei totalmente em Deus. Eu não tinha outra opção. Meus pais, como eu disse no primeiro vídeo, perderam quase tudo que eles tinham. Eles não podiam me ajudar. Bom, eu comecei a fazer ligações telefônicas. E eu só tinha 6 semanas para organizar 3 casamentos. Um na minha igreja em Uberlândia. Esse seria para minha família, meus amigos lá. Um na igreja de Bolton, porque eu era missionária lá e as pessoas queriam me ver casando. E seria o civil, e também seria para a família do Marte, os amigos dele, né, no Reino Unido. E o casamento civil seria em Yates, no sudoeste da Inglaterra, perto da família do Marte e dos amigos dele. Ele pediu que gostaria disso, e também algumas pessoas da família dele falaram que não poderiam ir a Bolton, para a cerimônia da igreja lá. Assim, todos ficaram satisfeitos e poderíamos começar nossa jornada juntos como casal. Mas eu só tinha 6 semanas e não podia fazer sozinha. Eu tinha que confiar em Deus. Eu tinha que crer que Ele ia mover as coisas a nosso favor. Voltando um pouco na minha história, quando eu já tinha por volta de 27 anos, meu líder de grupo familiar, Lázaro, me falou algo quando eu estava muito triste e confusa, como era de costume naquela época. Silésia, sinto no meu coração que você precisa entender o Salmo 23:1. Leia em voz alta. Então eu li: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Li, mas naquela época eu não conseguia entender. Eu estava olhando as circunstâncias à minha volta. Dessa vez, 10 anos mais tarde, eu pude entender.
e colocar esse verso em prática na minha vida. Eu não tinha tempo para pensar e olhar para as circunstâncias à minha volta. Eu estava tão feliz e com tanta coisa na minha mente, Deus me mostrou assim o significado desse verso na prática. Ouça o que aconteceu. Ele moveu tudo a nosso favor. Bem, eu comecei a fazer as ligações para organizar os casamentos do Brasil e de Bolton. Marty estava organizando o casamento civil em Yates. Cada chamada telefônica que eu fazia era uma surpresa e uma garantia de que Deus estava agindo a nosso favor. Ele me deu todos os desejos do meu coração, desde a aparência do Marty até a família dos meus sonhos. Deus sabia no meu coração como eu queria o meu casamento. Tive que confiar nele totalmente. Eu não tinha dinheiro suficiente e também não tinha tempo. As surpresas maravilhosas começaram a aparecer. Os pais do Martin ofereceram uma recepção para o casamento civil na casa deles para 30 pessoas, famílias e amigos mais próximos. E era o nosso presente de casamento. Incrível. A Tracy Wandel, irmão do Marty, ajudaram a organizar na recepção dos pais dele. Liguei para o meu amigo Evaldo para encomendar o convite de casamento. O de inglês só tivemos que comprá-lo. Evaldo me disse: Silésia, você pode escolher o convite que você quiser. É meu presente de casamento para você. Liguei para a decoradora do casamento e ela disse: vou cobrar os custos das flores e te dar 50% de desconto do meu trabalho. É meu presente de casamento para você. Mas ela fez mais do que eu havia pedido. No dia do casamento, eu estava do lado de fora da igreja esperando para entrar e os meus amigos vieram me dizer: Silésia, ela fez muito mais do que você pagou. A igreja parece um conto de fadas. Liguei para minha amiga Juliette para pedir que ela organizasse a recepção. E ela disse: Silésia, eu gostaria de te dar a recepção como presente de casamento. Eu disse: Juliette, é uma festa para 200 pessoas. É muita coisa. Ela disse: eu quero te dar isso. E o cozinheiro dela, o senhor Lázaro, não cobrou o dia de trabalho dele. Foi um presente de casamento também. E tem mais. Alguns dias depois, a Juliette veio até mim e para me contar sobre sua mãe. Eu nunca havia encontrado a mãe dela antes. Ela é uma senhora inglesa. Ela enviou da Inglaterra dinheiro para cobrir todos os custos com talheres, toalhas de mesa, mesas, escadeiras. A Juliette me disse que era um presente de casamento da mãe dela para nós. Eu estava procurando um vestido e só tinha 3 semanas. Então minha querida amiga Galba me levou no ateliê de vestidos de noiva de sua cunhada, Maristela. A Maristela me disse: você pode escolher o vestido que quiser e será meu presente para você em memória do Geraldo Abrão. Ele foi cunhado dela e marido da Galba. Ele costumava ser pastor-chefe, meu pastor-chefe na igreja do Brasil. Ele morreu 4 meses após eu deixar o Brasil. Me disseram que ele tinha muita consideração comigo e que gostaria disso. E ela disse mais: você também pode escolher um segundo vestido e eu vou cobrar apenas 50%. Você pode levá-lo com você para a Inglaterra e enviá-lo de volta quando e como melhor lhe convier. Não se preocupe. Minha querida amiga Mary me levou a uma loja feminina, onde eles fazem apenas um item
de cada modelo. Ela me disse: Silésia, escolha o vestido que quiser para a sua cerimônia de casamento civil. E este será o meu presente para você. Eu perguntei: você tem certeza, Mary? Essa loja é muito cara. Ela disse que queria que eu tivesse o melhor. A tia Ruth mora em Uberlândia. É mãe da Neneta. Eu mencionei ela antes. Ela é esposa do pastor de Bolton. A tia Ruth, a mãe dela, me ligou e me perguntou: Silésia, onde será a recepção de casamento? Eu disse: no salão de festa da Associação Médica. Ela disse: não se preocupe com o seu bolo. Eu já encomendei e eles vão entregá-lo lá para você. Eu nem perguntei a cor. Eu estava apenas aceitando toda a ajuda e presentes, confiando que Deus estava no controle. Eu não poderia fazer sozinha. Não tinha tempo de ser exigente. Eu tinha que confiar totalmente em Deus. A Neneta estava lá, em Uberlândia, com um grupo da minha igreja para o meu casamento. Ela me deu um envelope com dinheiro suficiente para pagar o nosso álbum de fotos. A minha amiga Débora de Bolton levantou o dinheiro com os alunos e a igreja de Bolton. Eles queriam nos dar as fotos do casamento como presente. Alguns amigos, Clélia, Juliette e outros, nos deram dinheiro para nossa lua de mel. Meu querido pastor João Tomás assinou um formulário me dando 50% de desconto no aluguel do salão de festa. Meu casamento foi no domingo de manhã, dia 4/4/2004. A igreja cancelou a escola dominical para nós. Eu era a única cliente no cabeleireiro naquela manhã e fui tratada como uma princesa. Eles me deram mais do que eu paguei. Meus queridos amigos Vanderlei e Cris me levaram de carro deles e me emprestaram a casa deles para tirar as fotos. Minha querida amiga Kellen organizou um chá de panela para mim na casa dela e eu só fiz o bolo. Elas cuidaram de todo o resto. As minhas amigas vieram e trouxeram sapatos, roupas íntimas, artigos de higiene pessoal, maquiagem, perfumes, bolsas, bijuterias para mim. As minhas amigas oraram por mim, me abençoaram e me deram conselhos. Um desses conselhos ficou no meu coração e mente. Foi um conselho que veio da minha amiga Fabiana Bastos. Ela disse: Silésia, seja a melhor amiga do seu marido. Que ele seja sempre a sua escolha para compartilhar o seu tempo, sonhos, planos e problemas. E eu vou te dizer uma coisa, tenho praticado isso e é um conselho muito bom. Eu recomendo. Aconteceu algo no chá de panela que me surpreendeu. Minha mãe pediu para falar e ela disse algo que eu não sabia. Ela disse: meu marido e eu sempre quisemos ter uma menina quando a Silésia nasceu. A parteira colocou nos meus braços e eu me senti tão feliz. Eu estava segurando minha menininha sonhada e a primeira coisa que fiz foi levantá-la bem alto e agradecer a Deus e devolvê-la para ele. Eu estava ouvindo ela com uma cara de surpresa. Minha mãe não tinha ideia do que ela estava fazendo, ela não frequentava a igreja. Ela estava me dedicando a Deus, sem saber o que era isso. E mais, ela pediu a Deus para me aceitar de volta como filha dele. E ela só ia cuidar de mim para ele. Ela o pediu para me proteger, me guiar,
por toda a minha vida. Então, eu entendi naquele momento por que Deus começou a falar comigo quando eu tinha 6 anos de idade. E eu sempre ouvi a voz dele, me guiando e me direcionando em todas as decisões que eu tenho que tomar. Sempre ouvi a voz de Deus. Fiquei muito emocionada e muito grata à minha mãe por ter feito aquilo por mim. Foi o melhor presente que ela poderia ter me dado. É uma pena que a minha mãe não esteja aqui hoje para assistir a esse vídeo. O casamento no Brasil foi lindo. As pessoas choravam e aplaudiam quando eu estava entrando na igreja. Eu não conseguia parar de sorrir. A igreja parecia um conto de fadas. Eu tinha ganhado além do que eu havia pagado. Meus amigos da banda prepararam uma música especial em inglês por causa do meu marido. Adoração, louvor, a palavra, foi tudo incrível, perfeito. Todos foram convidados para a recepção. Quando chegamos lá, fiquei impressionada. A Juliette preparou uma recepção de alto nível. A decoração ficou maravilhosa. O bolo foi maravilhoso, perfeito o bolo. A comida do seu Lázaro estava uma delícia, a recepção foi perfeita, todos felizes por nós. A lua de mel em Caldas Novas foi maravilhosa. As fotos de casamento ficaram prontas. Nós pudemos trazer o nosso álbum conosco de volta para a Inglaterra. De volta à Inglaterra, o nosso casamento civil em Yates e a recepção na casa dos meus sogros foi muita bênção. 3 dias depois do casamento civil, eu voltei para Bolton para treinar uma pessoa para me substituir e organizar o casamento de lá. A igreja de Bolton nos deu o aluguel do local do casamento como presente de casamento. Fizemos compra de supermercado para comida, bolo e decoração artificial. E os nossos amigos se reuniram para organizar. A minha querida amiga Nara não podia ir ao casamento, mas ficou até tarde aquela noite, fazendo um bolo delicioso para o nosso casamento. Era o nosso presente de casamento. Nossa querida amiga Marjorie fez o vestido de dama das meninas de honra como presente. A Daniela, minha amiga, foi uma das damas de honra. Ela me ajudou com distribuição e organização do casamento lá em Bolton. A tia Ruth estava em Bolton também. Ela nos deu o bolo no Brasil. E em Bolton, ela preparou as flores, meu buquê, arrumou meu cabelo. A Neneta e outros amigos prepararam e decoraram a igreja e o salão de festas. A minha querida amiga Leila e outro amigo cozinharam a refeição para nós sem cobrar. Foi presente deles. A Luciana e o Mark deram o álbum do casamento de presente para nós. O Pedro Paulo me levou para a igreja. Outros amigos ajudaram muito, lavaram louça, limparam e organizaram tudo. O Mike entregou o bolo, mesmo não podendo ficar para o casamento. Quando terminei o casamento, eu vi algo que realmente me comoveu. A pessoa que contratamos para lavar os pratos foi embora antes de terminar o serviço. Então o pastor Marcos enrolou a manga da camisa linda dele e lavou a panela. E outros amigos ajudaram também a organizar, limpar tudo para poder entregar o local limpo. Foi incrível ver tantos amigos fazendo tanto esforço para nos dar um casamento perfeito. Deus cuidou de cada detalhe. O Marte e eu deixamos Bolton em um caminhão com um carro na carroceria. Nosso carro quebrou. Foi muito divertido. Precisávamos de algo para nos lembrar mais tarde e rir. Esta é a oportunidade que tenho aqui agora para agradecer a todos por tudo.
Desculpe se esqueci de alguém. Foi há 16 anos atrás. Foram há 16 anos atrás. Outro versículo que mencionei no meu vídeo foi Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E Deus me deu. Deus me deu o meu marido e quando eu tinha 40 anos, veio o nosso filho João Lucas. Hoje ele tem 13 anos. Nossas gêmeas, Mia e Maisy, vieram quando eu tinha 43 anos. Elas têm 10 anos agora. Eu me tornei mãe mais velha, mas Deus é a minha força e a cada manhã Ele me renova e revigora meu ânimo. E Ele me deu como eu sonhava, sem fazer lista de como eu queria. Eu não ousava fazer lista, confiei totalmente no Senhor. E Ele nos conhece profundamente. Não preciso ficar dando detalhes das coisas para Deus. Eu sempre desejei que o meu primogênito fosse um menino. E ele é um menino adorável. Sempre sonhei em ter gêmeas. E sempre amei olhos azuis. Minhas meninas são gêmeas, loiras e têm olhos azuis. Vivemos em uma casa perfeita para nossa família, para o nosso estilo de vida. Este vídeo é no quintal da nossa casa. Deus me deu o melhor dessa terra. Olha, não tenha medo de confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível e vale a pena. Lembre-se do que a palavra de Deus diz em Romanos 12:2. Não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espero que todos vocês tenham sido abençoados e encorajados ouvindo o meu testemunho. Por favor, compartilhe com seus amigos e Deus abençoe a todos. Amém.